Fala, rapaziada, começando mais um Território MLS Entrevista, hoje muito especial. Um terceiro lugar na corrida de MVP da temporada passada, um jogador que está jogando muito mais uma vez nesse ano na MLS. Evandro, a gente falou com ele no final do ano passado, mas muita coisa mudou de lá até aqui. E mais uma vez, um prazer receber você aqui, Evandro. Prazer, Thiagão. Prazer é todo meu. Tá sempre falando com vocês aí, vocês fazendo a cobertura da MLS aí, sempre show de bola. É isso. Christian, prazer também estar aqui com a gente mais uma vez, nosso repórter. Pode começar. Puxa a primeira pergunta já para o Evandro. Não, primeiramente agradecer novamente a participação do Evander aqui com a gente, já é da casa já, um parceiro nosso aqui, um prazer acompanhar esse monstro na MLS, nossa querida MLS, e com uma nova casa, né, tio? O homem mudou de casa, tá num time diferente, segue nos Estados Unidos pra gente, graças a Deus, continuar assistindo ele lá na MLS. Mas, Evander, primeira pergunta, cara, é saber como que tá sendo o seu começo no Cincinnati, suas primeiras impressões do time, já chegou jogando, marcando gol, dando assistência. Como que tá sendo esses primeiros jogos com a camisa do Cincy? Tá sendo muito legal, né? Acho que depois de tanta luta que teve durante as férias ali, né, pré-temporada, passei bastante tempo sem treinar, treinando comigo, com meu fisioterapeuta lá no Brasil, então sem saber o que ia acontecer. Então, eu fiquei muito feliz com esse começo, com essa nova casa, com o novo time. Comecei bem, esperava, era o meu objetivo, tá começando bem a temporada, eu acho que é sempre importante. Conhecendo ainda os novos companheiros, conhecendo a galera toda do clube ainda, mas muito feliz com a minha adaptação aqui, que tem sido rápida. É isso, Evandro. Eu queria saber para você como que foi, ainda no Cincinnati, como que foi essa recepção sua. Você disse que foi de fato muito boa, mas como você se sentiu no clube, como você está se sentindo na cidade, e se você sentiu, precisou se adaptar a essa mudança de clube, eu acho que foi muito natural por seguir ali no mesmo país. Acho que por estar no mesmo país foi mais tranquilo, né? É um time também que eu já conhecia, já havia enfrentado. A recepção do grupo foi muito boa. Cheguei aqui, a galera deu moral, galera aqui super de boa também. Isso facilita mais ainda a adaptação dentro do grupo. Galera toda atenciosa, os jogadores, todo o staff, galera toda do clube em geral, sempre atenciosa, sempre perguntando se precisa de alguma coisa, porque sabe que esse processo de mudança de cidade para cidade sabe que não é fácil, né? Então, tem sido muito bom, tem sido mais tranquilo também, como eu disse, por ser do mesmo país, por estar na mesma liga, por ser um clube que eu já havia enfrentado e conhecia as características do clube, um time que é forte, que está sempre jogando nos playoffs. Então, fiquei feliz com essa mudança também e com a adaptação. E, cara, você já chegou, digamos assim, entre aspas, na fogueira, né? Que foi uma estreia daquele jeito, jogando uma competição internacional como que é a Conca Champions, principal torneio da América do Norte e Central. Queria saber a sua opinião de como foi poder estrear com a camisa do Cinti numa competição como essa, e se é muito exagero comparar a Conca Champions de fato a Libertadores. Cara, você, enfim, assim, você acabou não passando do Tigres, mas eu imagino que a atmosfera de poder jogar no México também é bem impactante, é bem diferente, né? Então, a CONCACAF é uma competição grande aqui nos Estados Unidos, né? Acredito que os clubes americanos ainda estão se adaptando ao tamanho da competição. A gente enfrenta adversários fortes já cedo na temporada, então é uma competição que alguns times já estão em meio de temporada, a gente dos Estados Unidos está começando, então o calendário é meio difícil ali, né? Porque pega a gente, foi o nosso primeiro jogo na temporada, então a gente ainda ia pegando o ritmo. Eu que não tinha feito nem pré-temporada direito com o time, então. Mas é uma competição grande aqui, né? América Central, América do Norte. Fiquei feliz de participar, fiquei feliz de poder marcar gols. O jogo contra o Tigres, já havia jogado contra o Tigres pelo Portland, então foi uma outra partida aí contra o Tigres, duas partidas boas até. A gente fez um bom primeiro jogo contra eles, o segundo um bom primeiro tempo, e acredito que o segundo tempo a gente se perdeu um pouco ali, acabou
saindo da competição, mas foi bacana. Minha primeira vez jogando na competição da CONCACAF, foi uma experiência bacana. Aproveitando que você já jogou muitas vezes contra mexicanos também, a gente vê muitas vezes os times da MLS sendo muito bem na Leagues Cup, né? A competição que acontece no meio do ano. Mas na Conca Champions não consegue tão bem, não consegue tão longe. Normalmente ganha a Leagues Cup e perde a Conca Champions falando de liga, né? Queria saber o que você achou de diferente de, por exemplo, jogar contra o Tigres na Leagues Cup nos Estados Unidos e ter que viajar ao México. Você acha que essa questão do fator campo mexe muito? Acho que sim, o fator campo, o fator viagem também, né? Tu tá viajando para um outro país, tá. Apesar de que aqui a gente estava até próximo, né? Não foi uma viagem tão larga, mas acho que essa mudança, né? De você sair de um país frio para ir para um país um pouco mais com mais calor e joga um pouco de altitude também. E eles lá em meio de temporada já para reta final, a gente começando. A gente tinha tido poucos jogos, a gente tinha pego a primeira fase, depois jogamos um jogo da MLS, então ficou uma semana muito corrida ali também. A gente teve, acho que, 6, 7 jogos ali corridos em 3 semanas, mais ou menos, 2 semanas. E eu acho que isso afetou um pouco a gente, né? Principalmente para um começo de temporada. Mas, cara, com certeza, porque quando a gente fez a partida com o Tigres, em casa a gente fez uma partida muito boa. Conseguimos dominar o jogo, infelizmente a gente não saiu com resultado positivo, mas foi 1-1. E quando fomos jogar lá, foi um jogo totalmente diferente, né? Foi um jogo mais difícil, onde eles tiveram mais a posse de bola. Eles conseguiram, de uma forma, ter controle do jogo. Então, acho que o fator casa, o fator campo, realmente faz um pouco de diferença. Você, como você disse, você acabou não fazendo muito a pré-temporada com o Cincinnati, você estava aqui, você estava no Brasil, e eu queria saber se, na sua opinião, ter vindo para o Brasil te ajudou muito a ter começado tão bem no Cincinnati, porque te acompanhando pelas redes sociais, você mostrou estar muito feliz no Brasil, em questão de estar mais próximo da família, dos amigos, do seu país, de fato. Ter tirado esse tempinho entre o final da temporada passada para o começo dessa, para poder retornar para casa e ajeitar as coisas, você acha que te ajudou a começar tão bem a temporada no Cincy? Um tempinho não, foi até um tempão, né? Um tempão meio que indesejado, porque a gente felizmente não tinha classificado para os playoffs, né, no ano passado, e é uma coisa que eu gostaria muito de ter classificado e ter disputado a competição até o final. E acaba que a gente passa mais tempo de férias, o que pro jogador é até ruim, né? Passar 2, 3 meses de férias é muito ruim. Então, e foram meses ali que eu não sabia o que ia acontecer, não sabia se ia voltar, se ia ficar no Brasil, se ia para outro lugar. Então, eu tive que me preparar de alguma forma. Então, tive uma semana ali de descanso quando eu cheguei de viagem e depois já comecei a treinar porque era a reta final ali no Brasil, então eu tinha que estar preparado caso alguma coisa rolasse no Brasil e já ia pegar a pré-temporada. É, Aqui nos Estados Unidos eu estava de acordo com o calendário, então tinha que estar preparado de qualquer jeito, e se fosse na Europa era meio de temporada, então é, eu fiquei treinando porque eu não sabia o que ia acontecer e tive preparado de alguma forma, né? Acabou que a gente acabou fechando no Cincinnati e tava pronto, né? Desde o primeiro minuto que eu entrei em campo, já não senti diferença para os outros jogadores. Foi mais questão mesmo de pegar ritmo de jogo e isso se pega jogando, né? Você chegou a comentar sobre o futebol brasileiro. Queria saber de você se teve algum contato mais concreto ou não chegaram a procurar você. Você é um jogador muito valorizado, então acredito que seria uma venda cara, né, até para os jogadores de futebol brasileiro, como foi para o Cincinnati. Então, se teve alguma consulta ou se não chegou a ter, aí você voltou a cabeça já para continuar na MLS. Não, na verdade eu não sei responder de fato. Eu acho que se chegou pro meu pai, né? Mas eu tava muito focado em querer me recuperar, né? Porque eu vim de 2 anos seguidos sem poder ir para os playoffs, que era o que eu tinha como objetivo. Eu tinha passado 4 anos na Dinamarca e tinha ganho 3 títulos, então vir para os Estados Unidos e nem classificar para os playoffs, para mim, me doeu um pouco, sabe? Então eu tive que esfriar a cabeça, fiquei mais focado em mim mesmo, em me preparar
para que esse ano possa ser um ano de luz aí. O Cincinnati essa temporada tem muita expectativa, Evander. Você chega pro lugar do Lucha Costa, chegou o Danke agora, o próprio Aureliano que acabou ficando, que inclusive também é do Vasco. Como que tá sendo para você essa questão de entrosamento com o Aureliano é uma relação mais de campo ou vocês também conversam bastante fora do campo? Então, a gente ainda tá se conhecendo, né? Acaba que o Luca, por ser sul-americano, a gente se dá um pouco mais também, né? Então a gente acaba ficando um pouco mais junto ali, eu, ele, Sérgio, o Gilberto também, que é o paraguaio que chegou também, o zagueiro. Então acaba que a gente fica um pouco mais tempo junto ali. O Kevin também chegou agora, então ele ainda está se enturmando, a gente está se enturmando com o grupo. A gente já trocou algumas conversas, claro, mas e dentro de campo a gente vai sempre tentar fazer o máximo para um ajudar o outro, né? É claro que é uma questão um pouco de tempo também, né? Porque o Lucas já tá aqui há bastante tempo, mas eu e Kevin a gente chegou esse ano, então até a gente se adaptar, sair, se conhecer de fato mesmo um ao outro vai demorar um pouquinho, mas a gente tá seguindo bem, tá indo no caminho certo, a gente jogou poucas partidas juntos. Kevin agora foi para a seleção, então acaba que a gente fez um jogo sem ele e agora a gente tem que treinar e ter mais tempo junto para essa conexão e ficando mais forte. Você citou que o Denke foi para a seleção. Queria saber de você se é um objetivo pessoal seu e se você acha que é possível chamar a atenção. A seleção hoje demitiu o seu técnico, né? Então tem um processo de saber quem vai ser o novo técnico, um olhar um pouco mais diferente para a MLS. Então, se você tem isso como objetivo e se você acha que é possível ir para a seleção jogando na MLS com o nível de destaque que você está tendo. Cara, acho que assim, é porque no Brasil a seleção brasileira é formada por bastante jogadores e jogadores que jogam em equipes grandes, né, em ligas grandes, ligas fortes, mais consideradas. Mas acredito que eu tenho que fazer meu trabalho, tenho que seguir fazendo meu trabalho. Eu acho que uma hora pode ser que isso mude, eles começam a considerar um pouco mais a MLS, né? Não só a MLS, mas outras ligas também que vem crescendo. Até porque as outras seleções também têm jogadores que vêm daqui. Aqui, quando tem data FIFA, a liga perde bastante jogador, né? E são seleções que, claro, não tem nenhuma seleção do tamanho do Brasil, né? Mas eles vão lá e jogam por suas seleções chega a ser consideração isso, né? Mas acho que isso tem que ser válido pelo momento que o jogador vive, não por onde ele joga e, enfim, por onde ele tá. A gente não pode escolher onde a gente tá também. Então, acho que isso é válido, mudar um pouco, né? Observar mais quem realmente apresenta e dar uma chance, não sei, né? Meu sonho vai manter de pé, eu nunca vou desistir do meu sonho, que é jogar pela seleção brasileira. Eu vivi isso na base, sei da minha qualidade, sei do meu potencial, mas é uma coisa que eu vou ter que tratar com paciência e esperar o meu momento. O Almada chegou a ser campeão mundial jogando na MLS. Pois é, isso acontece, né? Assim, outras seleções consideram. Seleção da Argentina tem jogadores que passou, joga na MLS, enfim, de Uruguai Colômbia, também. Equador, então bastante seleções sul-americanas têm jogadores que jogam aqui. Mas acho que daqui a pouco eles vão começar a considerar também, até porque a liga vem crescendo, vem tendo cada vez mais jogadores de qualidade que agregam a liga a crescer também, então acho que é questão de tempo. Não, no último jogo, Thiagão, até cheguei a conversar com o Pet Nuno na coletiva, eu perguntei sobre isso para ele, se ele enxergava de ver o Evander na seleção, ele falou que seria ótimo, então, assim, se o treinador do cara ficaria muito feliz, empolgado de ver ele na seleção, pô, quem dirá nós, né, a torcida, etc. Mas, Evander, falando um pouquinho sobre o de férias aqui no Brasil, você acabou dando uma visitada em São Januário, digamos que é a sua casa, né? O Vasco, o clube que te revelou, etc. Cara, você poderia falar pra gente, nessa sua visita, o que você reparou que mudou muito da época que você jogava no Vasco para agora? Algumas diferenças e coisas parecidas que continuam lá em São Januário?
Então tava bastante tempo sem ir lá, né? Tinha um filho dos meus amigos que queriam ir lá também, né? E, enfim, tava tentando pegar ingresso. Aí eu falei, vou ver aqui se eu consigo. Se eu conseguir, eu vou com vocês. Acabou que a gente conseguiu o ingresso. E aí foi todo mundo no jogo. Levei ele lá pra assistir. E foi bacana estar de volta lá, rever a galera que trabalhava lá também. É, enfim, o dos jogadores, poder rever alguns ainda que tava lá. Ah, e notavelmente, assim, a primeira coisa que eu vi foi a estrutura dentro do Vasco ali ter mudado um pouco já, vestiário ali, a sala de imprensa, academia, enfim, ver os campos ali que a gente treinava no anexo, própria arquibancada ali, os camarotes, enfim, estruturalmente mudou bastante coisa para melhor. E, enfim, tá lá de novo foi uma sensação meio que difícil de descrever, né? Porque passei tanto tempo lá, né? Foram 11 anos lá, então poder voltar lá, assistir uma partida foi bacana. Bateu saudade? Cara, bate saudade, né? Porque você viveu aquilo por 11 anos, né? Não é questão de saudade, mas você vive aquilo ali, sabe? Você tava num lugar por onde você ia praticamente 6 vezes na semana. E, pô, e tava ali todo dia, vivia aquilo ali, e depois de, não sei, 4, 5, 6 anos, de poder voltar ali, tá vendo aquilo ali de novo, tá revendo a galera que ainda trabalha lá desde aquela época. Então foi bacana. E é isso, a torcida do Vasco sempre interage com a gente quando a gente posta coisas sobre você, sobre o PEC também, né? Acaba que são duas crias do Vasco que estão com muito destaque lá na MLS e sempre chama muito a atenção. Eu queria saber de você, Wander, qual a sua expectativa, agora voltando a falar rapidinho sobre o Cincy, qual a sua expectativa para essa temporada? Porque o time de fato tem um elenco muito forte, a gente fez a prévia aqui e é top 3 do leste, assim, sem nenhuma dúvida. E é um time de fato muito forte e, como você disse, com o Portland você não conseguiu competir durante os 2 anos que você jogou no Portland. Então, qual a sua expectativa para essa temporada? Você acredita que dá para brigar por título? Com certeza, cheguei num grupo de qualidade, numa equipe que tem força, é, uma equipe que nos anos que, pelo menos que eu tô aqui na liga, tem se classificado pelo playoff. Em 2023 foi campeão da Support Shield. E então é uma equipe que está acostumada a ganhar. Foi uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu cheguei aqui. E isso que me deu aquela virada de chave, né? Que você chega num clube assim, um clube que o objetivo deles é querer ganhar, né? É querer ganhar as partidas, é querer estar nos playoffs, é querer ganhar títulos, é querer crescer. Então isso foi algo que despertou em mim de novo, né? Essa chama que eu sempre tive em Portland. Eu não consegui ter, né, essa oportunidade de ser campeão com o clube, mas eu vim para cá com essa intenção de ser campeão com o clube. Tomara que já seja na minha primeira temporada, vou fazer de tudo para isso. A gente tem uma equipe muito forte no papel, mas a gente agora precisa mostrar dentro de campo e fazer de fato valer a pena todo o investimento do clube. E aqui uma pergunta diferente, Evander. Você é um cara que jogou no Brasil, jogou na Dinamarca, já tá há alguns anos nos Estados Unidos. Eu queria saber de você quais foram os melhores jogadores que você enfrentou em cada país. Pelo menos um nome. Por exemplo, no Brasil, um cara que me chamou muita atenção foi tal, na Dinamarca foi tal, aqui nos Estados Unidos tal. Mas nos Estados Unidos não vale o Messi porque é muito manjado, né? E até porque ainda nem enfrentei o Messi também, então. Mas eu vou dizer que no Brasil, na época que eu joguei, né, o Brasileirão, quem tinha me impressionado, não tinha impressionado, né, mas eu já sabia que jogava muito, mas ver pessoalmente tinha sido o Robinho na época que ele jogava no Atlético. Diria que foi algo que veio de perto ali, tá dentro de campo jogando contra, foi algo que para mim foi especial, digamos assim. É, acho que na Dinamarca cara, vivi um momento muito bom, tipo, como companheiro de clube com o Draya, que tá agora aqui na MLS, né, tá no San Diego. Foi um cara que, tipo,
desde o primeiro contato, assim, a gente teve uma conexão muito boa e acabou que eu fui feliz de poder jogar com ele, que é um cara muito bom e jogador de seleção, enfim. Mas joguei contra na Dinamarca. Eu vou dizer, tinha na época, no meu primeiro ano, Skov Olsen, que era do Copenhague, e na época foi artilheiro da liga e o Copenhague saiu Seleção da campeão da Dinamarca. seleção da Dinamarca. Ele foi a primeira vez que eu jogando contra ele, o nome dele já era muito falado na Dinamarca, né? E logo depois foi vendido, então podia dizer que ele, dentro da liga ali, foi um dos melhores que eu joguei contra. E aqui nos Estados Unidos, joguei com alguns contra que são o próprio Lúcio, que estava aqui, já tinha jogado. Joguei contra ele em 2023 e foi a primeira vez que tipo, eu tinha jogado contra ele. E ele, por ser muito baixinho, né? Ali é difícil de parar, muda a direção muito rápido. Parecendo uma Mas criança, né, cara? Tipo, vem, parece vem cá, volta aqui. é difícil de parar porque tá perto do chão ali, então ele muda a direção muito rápido. Na época eu tava pelo Portland, então a gente foi em Cincinnati, a gente acabou perdendo até o jogo, enfim. Mas foi um cara que surpreendeu e eu pude participar do All-Star, né? E joguei com. E o que mais me impressionou foi o Busquets, que é com a elegância, com o jeito de jogar dele, todo mundo já conhece, mas ver de perto e estar dentro de campo, participar ali do jogo com ele foi um momento que nunca mais eu vou esquecer. E aproveitando o gancho do All-Star, como que foi essa experiência para você? Você achou legal? Acha que é uma ideia legal, por exemplo, para trazer para o futebol brasileiro essa interação entre os craques do campeonato? Acho que sim, acho que é uma coisa que os Estados Unidos sabe fazer, né? Que é o All-Star, eles fazem nos outros esportes também, e acho que no futebol aqui, principalmente na MLS, caiu muito bem. Acho que seria uma coisa legal de. Não sei se nas outras ligas encaixaria, mas. Mas acho bacana, né? Você poder reunir os melhores de cada time e poder estar fazendo um jogo ali, estar fazendo um evento pro torcedor, né? Enfim, acho que foi uma experiência muito bacana poder participar. Espero esse ano tá dentro de novo. Não sei se, como eu disse, não sei se encaixaria nas outras ligas, mas acho que poderia valer a pena tentar, não sei. E o Christian vai puxar um quadro. Puxa aí, Christian. Um quadro bem maneiro para encerrar. Aos 24 minutos já da entrevista, chegando aqui já na reta final. Evandro está com um quadro aqui chamado Eu Sim, Eu Não, que é um X1 de nomes da MLS barra Brasileirão, mas como você continua na MLS, vamos focar ainda mais na MLS. Então, vou te dar 10 nomes aqui da MLS e você fala eu sim ou não. Eu sim se o cara jogar, na sua opinião, ele for melhor que você, eu não se o cara não for tão bom quanto você. Tudo bem? Pode ser? Pode. Então, número 1, Daniel Gazdag, do Philadelphia Union. Eu não. Reni Mukhtar, do Nashville. Adversário. Eu não. Diego Rossi, do Columbus Crew. Eu não. Lowen, do St. Louis. Eu não. Emil Forsberg, do New York Red Bulls. Eu não. Lucia Costa, do Dallas FC. Acho que no momento eu não. Mihailovic, do Colorado Rapids. Eu não. Martin Orreda, do Orlando City. Eu não. Miguel Almirão, do Atlanta. Eu não. E Marco Reus, do Borussia Dortmund. Eu sim. Do Borussia Dortmund, do Los Angeles Galaxy. Do Galaxy, Eu sim. Sim. Marco Reus tem história. E o Rick Puig, também do Galaxy? Eu não. Boa, fechou. Teve o Cris. O cara é poucas, Faltou um, Cris. Qual? Messi. Não, mas o Messi não tá jogando como meia agora, né? Ele sim, o Messi tá na conferência, tem que pôr ele também. Ali não tem como. Tem que tentar. Pô, beleza. Mas, Evander, só finalizando aqui com mais uma perguntinha rápida, coisa rápida. Cara, saindo um pouco de campo, quais são as melhores coisas de poder morar nos Estados Unidos, para além do futebol? De cultura, de música, de pessoas. O que mais te atrai aí nos Estados Unidos?
É um rolê que você pode dar à noite? As pessoas? O que mais te atrai de poder morar nos Estados Unidos? Cara, eu fico em casa a maior parte do tempo. Mas assim, acho que se nos Estados Unidos você pode, pô, você tem segurança para sair, né? Enfim, você tem. Pode viajar também dentro dos Estados Unidos, tem muitos lugares interessantíssimos de conhecer. Lembro que ano passado eu acabei indo com a minha esposa para Los Angeles e foi tipo super legal, muito bacana, bastante restaurantes assim. Enfim, acho que além dos outros esportes, né, like futebol americano, basquete, beisebol, golfe, enfim, e aqui acontece muito evento também, né? Então tem bastante coisa para fazer. Você de repente tem a oportunidade de poder ir em um desses eventos, enfim, de poder ir num show, poder ir em, não sei, em um restaurante diferente. É, Principalmente em Los Angeles, você viu lá um dos anos Gabriel Peck indo, pô, conhecer o Ronaldinho e tal. Então, tem sempre esses eventos acontecendo. Eu agora estou mais perto também de Nova York, Orlando. Normalmente acontece evento ali, então já qualquer coisa dou um pulinho ali. Então, acho que essa seria, digamos assim, a parte boa de estar nos Estados Unidos. Não que isso não tenha no Brasil, isso tem no Brasil também, que o Brasil é um país gigante e tem de tudo isso e mais. Mas acho que você poder fazer isso com uma certa tranquilidade e segurança é o que te deixa mais tranquilo. Com certeza. É isso, É isso. chegamos ao final da entrevista. Pode ir, Ti, finaliza. Só isso, só agradecer ao Evander, agradecer muito mais uma vez pela entrevista. As portas aqui estão sempre abertas para você. Te desejar muita sorte nessa temporada e que você consiga, dessa vez, ser o MVP da temporada. Nossa torcida fica por isso. Toda Bora, estamos no certeza. objetivo aí. Obrigado vocês aí mais uma vez e tamo junto. MVP e o título, hein? Eu, Esse ano Isso vem. aí, tem que ter o título. Com certeza. Obrigado, Evander. Valeu. Evander, tamo junto.